Olá, hoje o programa Encontro com o Autor, número 22, recebe uma pessoa pública plural, com uma trajetória bastante peculiar, com uma trajetória muito rica de conhecimento, de atuação em diversos setores da economia e do serviço público brasileiro. Eu me refiro ao ministro Ueder de Oliveira, que é o autor desse livro singular, Julgamento e Juízo de Contas no Brasil. O ministro Ueder é oriundo do estado de Minas Gerais, de uma cidade com um nome muito peculiar, Conquista, fica na divisa entre Minas e São Paulo. Cursou Engenharia Civil na Universidade Federal de Goiás. Logo em seguida, foi aprovado um concurso público para a Petrobras. Como funcionário da Petrobras, passou uma temporada na Bahia, em Salvador, estudando na UFBA, se especializando em engenharia de petróleo, de produção de petróleo. Depois ele vai me corrigir. Na época não existia esse curso, não era dado, não era ofertado nas universidades brasileiras, engenharia de petróleo. E, coincidentemente, a Petrobras, já de há muito, é uma das grandes, ou a maior exploradora de petróleo em águas profundas, né? Um comentário lateral que eu acho importante. O ministro da Petrobras é aprovado no concurso de auditor da Receita Federal, como engenheiro, né, na condição de engenheiro, passa a cursar Direito na UNB e, pouco tempo depois, é aprovado no concurso para consultor da Câmara dos Deputados, onde permaneceu um bom período. Ainda na vida acadêmica, o ministro Ueder faz o mestrado na USP e uma pós-graduação, lato sensu, na George Washington University, em Washington, D.C., e mais recentemente, concluiu o doutorado na USP, tese de doutorado que resulta na publicação desse livro magnífico, com 620 páginas, e que trata do tema que eu me referi há pouco, mas eu não citei o complemento, o subtítulo: A Reconstrução Necessária, História, Teoria e Paradigmas Internacionais. Ministro, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Nós já estivemos aqui no nosso programa, ministro do STJ, ministro de Estado, diretor de faculdade, luminar da PUC São Paulo, como a Flávia Piovesan, enfim, Ministério Público do Trabalho, e o senhor que nos honra. Obrigado. Como o primeiro oriundo dessa importante instituição sui generis, não é, ministro? Que é o Tribunal, aliás, até o senhor diz aqui no primeiro momento no livro, que é o Tribunal de Contas da União. Ministro, conte-nos, fale-nos sobre o livro. É evidente que eu farei perguntas não relacionadas diretamente a ele em algum momento, mas conte-nos sobre o livro, sobre o processo de criação, como surgiu a ideia,
É um livro que eu indago, me parece que não tem paradigma no direito brasileiro. Por favor. Muito obrigado primeiro pelo convite, doutor Souto. É uma honra participar do programa, ainda mais sabendo que das pessoas ilustres que já estiveram aqui. Bem, esse livro ele tem uma história longa. A ideia de discutir esse tema, ela começa já poucos meses depois de eu ingressar no Tribunal de Contas da União. Ingressei em 2008, mas já em 2009, quando me deparei com um processo que eu menciono também no livro, começaram a surgir as primeiras dúvidas pessoais, né, sobre o que era exatamente um julgamento de contas, né? O que significava exatamente contas, porque num caso concreto surgiu para mim a dúvida se aquele era um caso de julgamento de contas, né? Mas essa ideia de contas, qual é o papel do tribunal, o que é isso, ela veio me acompanhando ao longo da minha trajetória de 17 anos no tribunal. Eu começo o livro dizendo que o Tribunal de Contas é uma instituição complexa, uma instituição sui generis. E até hoje a nossa doutrina tem grandes dificuldades de qualificar adequadamente o que é essa instituição Tribunal de Contas. Eu já faço uma pergunta, desculpe interromper, mas me parece que vem a calhar. Antes de o Éder de Oliveira, antes do ministro Éder de Oliveira, quem o senhor qualifica como que tenha melhor falado de Tribunal de Contas? Porque como o senhor diz, né, os livros de direito constitucional, eles focam muito na história das constituições, no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, e talvez, pelo menos os mais antigos, não deram a importância que o Tribunal de Contas tem desde o seu nascimento e especialmente depois da Constituição de 88. Mas me surgiu uma curiosidade, eu te interrompi, porque eu não queria perder essa oportunidade de esquecer. Quem melhor tratou do tema rapidamente? Depois o senhor retoma o raciocínio de imediato, sem precisar da minha interferência. Veja, ao longo da história, eu li alguns livros, alguns textos, e eu até digo que esse livro que eu escrevo é um livro para a história, né? É um livro que vai servir para quem venha depois tentar entender um pouco essa ideia de julgamento de contas. É um livro de referência, mas nesse tempo todo eu diria que o ministro Rubem Rosa, do tribunal, que deu nome à biblioteca do tribunal, é um grande nome, sempre escreveu muito. Ele escreveu inclusive sobre a função do parecer prévio sobre as contas do governo. Nós temos o Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que tem um artigo fundamental que qualifica melhor os tribunais de contas como órgãos constitucionalmente autônomos, né, para deixar claro que não são órgãos administrativos. O artigo é anterior ou posterior à Constituição de 88? Ele é um pouco posterior, acho que é da década de 90, 91, 92. Nós temos outra referência, o ministro do Supremo, né, Carlos Aires Brito, que tem 2, 3 artigos seminais também para entender, e o ministro Carlos Aires Brito, exatamente, ele posiciona o tribunal como tendo um processo peculiar que ele chama de processo de controle externo, diferenciando assim do processo administrativo e do processo judicial. Então, o Tribunal de Contas, como instituição, ele está situado num campo que ele não é, na estrutura brasileira, um órgão administrativo, o que eventualmente algum autor ainda insiste em mencionar como sendo funções administrativas, e não é um órgão componente da estrutura do Poder Judiciário, embora tenha funções, e parte dessas funções é o que é discutido no livro, né? Então, o tribunal é uma instituição complexa, assim como essa instituição e os seus equivalentes no exterior também são instituições complexas, porque exercem funções, alguns judiciárias, e funções de auditoria.
né? A mesma instituição pode desempenhar funções judiciárias, de imputação de responsabilidades e funções de auditoria. Outras instituições equivalentes ao que nós chamamos de entidades fiscalizadoras superiores, como o gênero dessas instituições de controle externo, vão desempenhar apenas funções de auditoria, sem exercer nenhuma função de responsabilização sancionatória ou ressarcitória. Mas todas elas se encaixam num guarda-chuva, né, de entidades fiscalizadoras superiores que existem em praticamente todos os países do mundo. Então, quando nós falamos de Tribunal de Contas, não é uma criação brasileira, né? Não é uma mandado de segurança. Não é que dizem ser, né? Então, não é uma criação brasileira. Na verdade, é uma instituição quase que como connatural ao Estado. Boa definição. De fiscalização, porque ela existe em todos os países, né? Então, se algo existe em todos os países, deve haver uma razão para fazer parte da estrutura que eu chamaria de governança estatal, né? Como órgãos que fiscalizam a aplicação de recursos públicos, né? Entendi. Agora, o senhor disse que essa instituição existe em quase todos os países e que, e justamente por isso, porque é algo natural a existência de governo e a estrutura, né, do Estado. Mas eu indago, ministro, evidentemente que eu imagino que em alguns países ele tenha uma presença mais... mais forte. Uma presença mais ostensiva, né? E outros, talvez, um tanto quanto relegado. Isso ocorre? Isso depende muito da época histórica e depende muito de como evolui o conjunto das instituições de cada país. Então, por exemplo, se nós olharmos Portugal, período autoritário, o Tribunal de Contas, evidentemente, perde projeção. Salazar, assim como outras instituições também perdem. No caso brasileiro, a mesma coisa. E a função que o tribunal passa a exercer depende dessa conjuntura de cada país. Claro. Então, se nós olharmos o Tribunal de Contas há 40 anos, ele tinha uma projeção, hoje nós temos uma projeção mais assertiva, mas que depende de como as demais instituições estão se posicionando dentro do concerto do Estado, né? Porque eu lembrei, essa pergunta surgiu, eu lembrei do Ministério Público, que durante largo espaço de tempo no Brasil, de 1891 até 88, tinha, como continua tendo, a atividade custos legis, mas naquela época defendia a União, era advogado da União, faz o papel que a AGU passou a fazer a partir de 88/93. Esse é um dado. Um outro dado, o Ministério Público nos Estados Unidos. Sim. Você tem o DOJ, né, o Department of Justice, que não tem autonomia, né, pelo menos constitucional ou até legal, que tem o Ministério Público brasileiro. Embora alguns presidentes, e Joe Biden, por exemplo, foi quem respeitou, não só ele, né, mas o mais recente, respeitou muito isso, tanto que o filho foi processado pelo Ministério Público Federal. Algo impossível de se ver na atual conjuntura americana. Então, minha pergunta surgiu dessa situação. Eu vejo aqui na página 102, ministro, o senhor falando da Bélgica, 101, 102, o senhor faz uma incursão de natureza de direito comparado, até cumprindo o que diz o subtítulo do livro, Paradigmas Internacionais, Teoria e Paradigmas Internacionais. E aí o senhor fala do sistema francês, a competência resumia-se a julgar, abre aspas, a julgar as contas dos responsáveis, proferindo a sentença, segundo for o caso, fecha, e verificar a posteriori
as ordens suscetíveis de despesa, lançando a respeito declarações de conformidade ou não conformidade em vista das leis e regulamentos. E aí, 1826, eu pergunto, 1826, França, e o senhor traça aqui as características. Como é que nós estávamos no Brasil em 1826, ministro? Na França, o senhor já mencionou aqui, eu gostaria que o senhor comentasse também. Além da França, algum outro país, nessa época, um pouco antes, pouco depois, já havia desenvolvido uma teoria de Tribunal de Contas, de tomada de contas? Perdão se eu estou falando, usando alguma terminologia equivocada, tomada de contas, enfim. Não, é uma pergunta excelente, né? Geralmente, quando se começa a falar, a estudar Tribunal de Contas, eu diria que nós temos um campo de estudos aí muito, muito longo, e esse livro supre uma lacuna fundamental nesse estudo. O marco de criação do Tribunal de Contas é considerado 1890, com o decreto 766-A. Rui Barbosa escreveu a famosa exposição de motivos, né, para a criação do Tribunal de Contas. E na época chamava longa, ministro? Deve ser, né? É longa. Assim, um livreto, não? Talvez tenha umas 10, 15 páginas, mas páginas de total utilidade, né? Assim, de informações. Né? E Rui Barbosa é considerado, então, um patrono dos tribunais de contas, Deodoro da Fonseca, mas não é um Fiat Lux, né? Sim. Rui Barbosa pensou, vamos criar... Não, na verdade não é isso, né? A ideia de um tribunal de contas, assim, Tribunal de Contas da União é uma nomenclatura que surge só na década de 60, né? Antigamente era só Tribunal de Contas. Ela começa a ser discutida aí, na minha pesquisa histórica, eu fui aos anais da Câmara dos Deputados, do Senado, 1826, quando é apresentada uma proposta de se criar um Tribunal de Revisão de Contas. Os autores dessa proposta, eles se baseavam no modelo inglês. E naquela época já existia, que foi a primeira Corte de Contas, na França. Depois, ao longo do século, surge Bélgica, Itália, 1862, Portugal, 1849, surge Espanha. Quando chega em 1890, é apenas o momento histórico oportuno de se implementar no Brasil uma ideia que já vinha sendo discutida no Brasil desde 1826, passou ao longo do século XIX sendo debatida mais algumas vezes, mas que já era uma instituição existente em outros países. E nesses outros países, Itália, França, Portugal, Espanha, também não foi um Fiat Lux. Certo. Era o desenvolvimento histórico de instituições que já existiam nas cortes reais. A gente reporta a Inglaterra lá em 1300, e que vão evoluindo à medida que vai evoluindo a ideia de parlamentarismo, constitucionalismo, queda dos estados reais para criar repúblicas, e o Tribunal de Contas é uma evolução desse modelo, né? Essa evolução se cristaliza na França e depois nos demais países. Quando nós vamos discutir 1890, na exposição de motivos de Rui Barbosa, ele faz menção ao modelo belga, ao modelo francês, ao modelo italiano, mas principalmente para discutir um debate daquela época, que era a ideia do registro prévio, né, que já não existe mais. Que era a discussão fundamental era o Poder Executivo não poderia emitir uma ordem de pagamento e dar consequência à saída de recursos do erário sem que essa ordem de pagamento recebesse o visto no Tribunal de Contas. Né? O Tribunal de Contas examinaria aquela ordem de pagamento, o seu quase um parecer prévio. Mas era não nas contas gerais, era em cada ordem de pagamento, era em cada contrato. Entendi. Ou seja, você tinha uma instituição que era considerada uma instituição de auxílio ao parlamento na fiscalização direta do Poder Executivo, né? Era
um braço do Poder Executivo, que o Poder Legislativo, na verdade, porque o Poder Legislativo, aquela época se estabelecendo, era considerado o poder que orçava e tinha o direito de fiscalizar a execução daquilo que ele havia autorizado no orçamento. Então, o Tribunal de Contas surge como uma instituição muito ligada à fiscalização da execução do orçamento, né? E nesse debate que traz aí Rui Barbosa, se olhou como funciona na França. A França não tinha o modelo do chamado registro prévio. A França não fazia isso como a Itália fazia, a Bélgica fazia. A França olhava depois, né, a posteriori, que é o modelo que vige hoje no Brasil. Ao longo do tempo, esse modelo do registro prévio se tornou inviável, né? No mundo inteiro, praticamente. Ainda existe, alguns países ainda trabalham com registro prévio, né? Eu lembro aqui do Panamá, a Itália, a Corte de Contas ainda trabalha examinando algumas matérias, né? Mas a ideia de um registro prévio censitário foi caindo ao longo do tempo com o crescimento do Estado. Claro, o registro prévio precede o pagamento. Precede o pagamento. Precede o pagamento. Se o tribunal considerar... A tese é sedutora, né? A tese é sedutora. Claro, e um dos grandes debates que aconteceu depois, em 1892, que também é resgatado no livro, era exatamente se o tribunal... Qual seria o tamanho desse controle via registro prévio do tribunal, né? Alguns parlamentares contra, outros parlamentares a favor, e se dizia à época, de nada vale vir fiscalizar depois do problema já ocorrido, né? Era uma ideia sedutora, mas... Perdão, de quando é esse debate? 1892. 1892. Quando depois surge a primeira lei orgânica do tribunal, né? O tribunal é criado em 1890, mas depois tem que se criar essa história. Então, esse é um registro histórico. O tribunal, a lei precede a Constituição de 1891. Ela vem depois, né? A criação precede a Constituição, em 1890. 90, estou dizendo. Mas a primeira lei orgânica, a lei orgânica é depois, de 92. Porque na Constituição de 1891 ficou um único artigo, né, dizendo que as contas deveriam, antes de serem prestadas pelo presidente, passariam por um processo de liquidação do tribunal. Então, o dispositivo da lei da Constituição é muito pouco em relação ao que já existia no decreto, né? Ao que já existia no decreto, e depois, na verdade, nós tivemos expansão dessas funções do tribunal em leis, né? O senhor me fez lembrar uma pesquisa que eu desenvolvi na década de 90 e que resultou da publicação de um livro, A União Federal em Juízo, um livro pela Saraiva, teve 3 edições, depois eu abandonei esse livro. E eu verifiquei que na Constituição de 1891 não é nenhuma invenção da roda, nenhuma descoberta, né? Mas na Constituição de 1891, a menção à Procuradoria-Geral da República era a seguinte: um dos ministros do Supremo Tribunal Federal será o Procurador-Geral da República. Quer dizer, você disse quem era o chefe, você diz que a instituição existe, porque, né? Deve existir, você tem um chefe e dá o nome à instituição, mas não diz absolutamente mais nada, né? Isso que é a concisão levada ao pé da letra, né? Exatamente. Ao pé da letra. Exatamente. Ministro, a primeira Constituição brasileira a mencionar o tribunal é a Constituição de 91. A de 1991 ela cita? Sim, cita rapidamente. Cita, né? Depois a de 34 deve ter se estendido mais. E aí, ao longo da história, cada uma das constituições foi atribuindo mais funções ao tribunal, que chega ao máximo com a Constituição de 1988. É isso que eu queria, essa minha indagação. A Constituição de 1988, ela alarga a presença, vamos dizer assim, constitucional, a presença do Tribunal de Contas na Constituição, do mesmo modo que ela faz com o Ministério Público, lá a partir do 127, 126, do mesmo modo que ela cria a AGU, embora seja mais econômica, ela menciona a Defensoria Pública, lá no 132, 133, enfim, diz que a advocacia
essencial à função jurisdicional do Estado. Bem, a minha pergunta, o senhor, na pesquisa, o senhor chegou a verificar os debates na Constituinte, por exemplo, alguma resistência a essa ampliação de competência, de garantia, algum debate curioso, Nelson Jobim ou Ulisses Guimarães, ou o nosso senador lá do Amazonas, que foi presidente da ordem, esqueci o nome dele agora. Cabral. O Bernardo Cabral. Alguém assim, algo que lhe chamou a atenção, ministro? Veja, quando eu começo a escrever a tese, só um parênteses, né? Em 2017 eu escrevi um artigo que eu chamei assim, Precisamos Falar sobre Contas, né? 2017. Publicado num livro e também numa revista que já era um primeiro ensaio de escrever algo nessa linha, né? Ao longo da minha vida no tribunal, eu gostaria de ter discutido vários pontos desse em voto, mas chegava à conclusão que o assunto era demasiadamente complexo para que ele pudesse ser abordado em um voto aqui, outro ali, sem uma compreensão mais ampla desse tema. Bom, quando começo a fiz várias pesquisas históricas, mas na Constituinte, em 1988, eu tive que me restringir a alguns aspectos relacionados exatamente ao tema. Porque havia muito espaço para discutir, por exemplo, outros livros apontam em pesquisa na Constituinte, né, que se chegaram a discutir 8 modelos de corte de contas, auditoria, mas tem 2 pesquisas importantes que eu fiz e que não imaginava que tivesse havido esse debate, né? Nós vemos na Constituição, no artigo 71, compete ao tribunal julgar as contas dos administradores e também daqueles que derem causa a dano ao erário. Essa parte do artigo, julgar as contas daqueles que causarem dano ao erário, ela surge nas Constituições pela primeira vez em 88. Nas Constituições restantes, 34, 37, 46, julgamento das contas dos administradores, né? E eu examinei no livro 3 processos que nós chamamos de processos de contas no tribunal. Julgamento de contas dos administradores, tomada de conta especial e parecer prévio sobre as contas de governo. Parecer prévio sobre as contas de governo não é um julgamento, mas o juízo que o tribunal emite é similar ao juízo que é emitido numa tomada de conta especial e nas contas dos administradores. Aprovar, reprovar, regular ou irregular. Então, nessa pesquisa, essa parte, julgamento das contas daqueles que derem causa ao erário, foi uma parte que eu fui pesquisar como é que ela surgiu, visto que ela não existia em outras constituições. Muito bem. Em algum momento, até o nosso senador baiano, Jutaí Magalhães, sim, conheci muito, abriu-se uma discussão que mostrava a confusão que existia sobre a compreensão do tribunal, que era fazer uma separação entre tribunal e auditoria. Ou seja, tribunal apenas julgaria questões relacionadas à má aplicação de recursos públicos. E a auditoria seria uma outra instituição, com outro vínculo. Auditoria Geral da União. Que faria alguma coisa assim. Uma auditoria externa, né? Nesse debate, ao longo do tempo, alguém propôs que somente seria levado ao tribunal os casos em que a antiga CGU, né, o remanescente, né, o equivalente à CGU naquela época, ao examinar as contas dos administradores, encontrasse alguma irregularidade, ela remeteria isso para o tribunal. E, portanto, aquilo
que não fosse, do qual não resultasse, não seria levado ao tribunal. Então isso aí gerou em alguns parlamentares o receio de que se estaria retirando do tribunal a competência de auditar e passando a ser efetivamente um tribunal apenas. Sem poder de auditar. Nessa discussão, acabou-se mantendo um texto que é julgar as contas e, para não deixar dúvida, que competiria também ao tribunal julgar situações de dano, julgar as contas daqueles que derem causa dano ao erário. Isso aí gerou no tribunal, depois da Constituição, 2 processos: contas de administradores e o que nós chamamos hoje de tomada de conta especial, que é um processo voltado a apurar dano ao erário, né? E aí esses 2 processos a história desses 2 processos é examinada no livro. Excelente, o senhor, excelente. Ministro, nós sabemos que durante os períodos de exceção, seja com Getúlio de 37 a 45, seja com o regime militar, só para citar 2, né? Os 2 maiores, mais amplos, né? Seja com o regime militar de 64 ou 67, né? Que é quando a coisa começa a ficar mais fechada, até 85, as instituições não funcionaram plenamente por razões óbvias, né? O Congresso foi fechado em 77, em abril de 77. Então, eu pergunto, o senhor destacaria em alguns desses momentos, seja com Getúlio, seja mais recentemente, ou seja até antes de Getúlio, se o senhor tiver essa informação, de interferências diretas ou indiretas com relação ao Tribunal de Contas, nesses períodos de exceção, que fique bem claro. Me parece ser uma questão do parecer na época do Getúlio, não sei se tem alguma... Tem uma história... Veja, a Constituição previa que o tribunal, já em 1891, emitiria uma espécie de parecer sobre as contas do governo. O que eram as contas do governo naquela época, né? Eram os balanços, as demonstrações de arrecadação, de despesa, de execução do orçamento, que o parlamento precisava receber ou ter capacidade, de algum modo, de saber se a execução orçamentária foi realizada fielmente, como é que estava a situação financeira do país, se aqueles balanços que refletem a receita e a despesa eram verdadeiros. O tribunal fazia um papel disso, dessa maneira, e reportava ao Congresso. E essas contas depois seriam julgadas pelo parlamento. Então, durante muitos anos, essa função constitucional não chegou a ser exercida, exatamente porque era difícil ficar emitindo pareceres prévios num período em que o Poder Executivo era altamente centralizado e autoritário. Em 1936, foi uma das primeiras vezes em que o tribunal quando começou a emitir parecer prévio. E um parecer assinado pelo ministro Thomson Flores ficou aí para a história como sendo a primeira vez em que o tribunal teria reprovado as contas do Executivo, né? Esse parecer foi bem lembrado em função do episódio das contas da presidenta Dilma Rousseff, né? Em que o tribunal também emitiu um parecer. Aí, quando se analisava aquele parecer ali em 2015, né, se fazia menção. Mas, na verdade... Esse do Thomson Flores é de que ano? É de 1936. 36, é o senhor falou, perdão. Mas tinha falado antes. Thomson Flores não emitiu uma proposição de rejeitar contas. Não foi nesse sentido. O que ele fez foi apontar uma série de irregularidades nas demonstrações e na comprovação da execução da despesa, e que, à luz da legislação da época, significava informar a Câmara dos Deputados para que a Câmara adotasse as providências cabíveis. Então, ainda que não se fizesse nenhum juízo, o simples fato
dele ter tido a ousadia, digamos, de encontrar, de reportar e de fazê-lo de uma forma assertiva, apontando falhas no governo, já era algo... Fato inusitado. Já era algo inusitado e sensível para o presidente da época. Né? Que era Getúlio Vargas. E pouco tempo depois, né, sai um decreto de exoneração, colocando o Thompson Flores, afastando Thompson Flores do... Pouco tempo depois? Acho que foi em 1938. Eu menciono aí no livro, não me lembro perfeito de cabeça. Então, essa aí ficou também há um livro, há uma outra publicação de um servidor do tribunal, o Arthur Cotias, que ele também conta um pouco essa história, né? Então vejam como era sensível a atuação de uma corte de contas, né? E ela é sensível de um modo geral em todos os países, né? Porque a corte de contas tem o papel de ser independente, profissional e apartidária, mas as suas manifestações podem ter conotações políticas, né? E assim, um preceito teórico, ontológico dessas instituições é que elas evitem se colocar no debate político, né? Se transformar em instrumentos de algum tipo de politização, né? Ok. Ministro, eu gostaria de retornar rapidamente ao direito comparado. O senhor falou com maestria sobre o desenvolvimento das cortes de contas, né? Na Europa. Mencionou em outra oportunidade o Panamá, aqui, numa outra situação. E veio-me a lembrança, naquele momento, eu não quis interromper o senhor, sobre os Estados Unidos. Se não me falha a memória, inclusive a AGU na década de 90, eu estou aqui desde 93, ministro, na década de 90 recebeu um grupo do GAO, G-A-O, né? General Accounting Office. A minha pergunta esse órgão, ele funciona, não creio que funciona como um tribunal, mas enfim, o senhor evidentemente estudou e menciona no livro. Vejam, nós temos instituições fiscalizadoras superiores, é o gênero, né? 192 países, um pouco mais tem. Essas entidades fiscalizadoras superiores podem ser fundamentalmente de dois tipos. As que têm função jurisdicional e as que não têm. Então, os países anglo-saxões não têm, né? Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, Alemanha também não tem, os escandinavos também não têm, né? Os que têm essa função jurisdicional são principalmente os países latinos, né? Aí pega Grécia, Espanha, Portugal, Itália, França, principalmente esses países. E países que sofreram da Ásia, África, que sofreram a influência anglo-saxã, tem as suas instituições do mesmo modelo. Quem sofreu a influência, por exemplo, da França, vai ter uma corte de França, Portugal, Espanha, né? Bom, o GAO, que depois nasceu com esse nome, né, o Government Accounting Office, em 1921, ele nasceu e durante muito tempo exerceu uma função muito parecida que o Tribunal de Contas nosso exercia, que era fazer um exame de todos os vouchers de pagamento, né? Mas não tem a função jurisdicional. Exame de voucher de pagamento é diferente... Era como se fosse o registro prévio nosso aqui. Ah, tá. É isso que eu ia perguntar. Eles exerciam uma função sempre inicial de auditoria financeira, né? E o GAO é um órgão, tem uma característica fundamental, porque aí, voltando à primeira pergunta que você fez, depende muito do modelo e do poder que um poder legislativo tem dentro
e o interesse que o Poder Legislativo tem dentro da modelagem de Estado em fiscalizar o Executivo, né? Então o GAO é um órgão criado para ser um braço do Congresso Nacional Americano. Certo. Né? Certo. Ele é diretamente ligado e o Congresso americano utiliza muito o GAO. E o GAO se reporta muito ao Congresso. Com o passar do tempo, o GAO hoje é referência nossa. Ele é referência em auditorias, em estruturação, né? Então, se nós queremos estudar auditoria governamental no mundo, a primeira coisa que fazemos é estudar como o GAO está fazendo, como o NAO, né, o NAO da Inglaterra, National Audit Office da Inglaterra faz, e como os países escandinavos fazem. Suécia, Noruega, Finlândia, esses países são os países mais avançados em auditoria governamental, e a Holanda também. E o GAO, lá na década de 60, ele vai já acompanhando as reformas que vão acontecer nos Estados Unidos, na administração pública, no orçamento, ele vai saindo para um modelo de fazer as auditorias operacionais. Então, o que vai aparecer na nossa Constituição em 1988, o GAO começa a fazer em 1967, né? Então, nós incorporamos fruto dessa influência. Fruto dessa influência. Né? Novamente, não é um Fiat Lux aqui. Sim. Vamos fazer auditoria operacional. Não, os países mais avançados estão evoluindo com a ideia do New Public Management, né? De fazer o Estado funcionar melhor e tudo. Então, o GAO vai saindo e começando a fazer auditorias, né? Na década de 60. E o nome vai mudando. Também ele deixa de ser o Government Accounting Office e passa a ser o Government Accountability Office, mudando. Mas aí tem uma história curiosa, que apesar de não ter essa função jurisdicional, o GAO não processa, não responsabiliza servidores, gestores públicos, né? Ele comunica o que acha ao Departamento de Justiça para promover a recuperação, a condenação, e reporta o que acha ao Congresso americano, né? E você se lembra lá que o Congresso americano pode cortar verbas das agências. Sim. Então, aliás, essa semana, aliás, esses dias a DHS está com alguns órgãos com recursos suspensos porque desse imbróglio de Minneapolis, do ICE, etc. Tal, né? Então, assim, o que o GAO aportasse como problemas no Ministério do Departamento de Defesa ou em qualquer outro, era algo levado muito a sério pelas agências, né? Tanto que eu recupero, tem em casa lá uma notícia, à época do Robert McNamara, né, secretário de Defesa. O controlador-geral, né, do GAO... Defesa de Nixon ou de... Acho de Nixon ou de LBJ. Do LBJ ou do John Kennedy. Ali, né? Isso, Famoso ele. Famoso, né? Ele é muito famoso. E que começou a implementar, inclusive, à época dele, né, modelos de... o orçamento programa, né, no Ministério, no Departamento da Defesa. E o controlador-geral do GAO chamava Joe Campbell, né? E dizia o seguinte, que o McNamara tinha mais medo do Campbell do que o Nikita Khrushchev. Legal, muito interessante. Muito interessante. Porque o peso que o GAO tinha lá de apontar falhas, erros, irregularidades, né? E isso era levado muito a sério pelo Congresso, né? Faz todo sentido. Ministro, eu aqui olhando, o senhor se refere a uma... a Corte de Contas da França de 1807, no governo Napoleão Bonaparte, após a extinção das câmaras de contas existentes no antigo regime, para que, por meio de uma vigilância ativa, a infidelidade fosse reprimida e a legalidade do emprego dos fundos públicos garantida. A Cour des Comptes, não sei a pronunciar, teria jurisdição em todo o país e desempenharia duas funções: julgar as contas, compatibilidade pública, e controlar a gestão. Isso, ela chegou a funcionar? Sim. Chegou a funcionar. Sim. Ela antecede lá 1826, né? Sim, antecede, né? Ela vai... É 1807, né? E veja, na verdade, quando surge a Revolução Francesa, muda tudo, né? Muda tudo. Então, mas existia um corte de contas. É claro que isso
o sentido muda em função de um novo Estado que surge, né? Cai tudo, uma nova república, etc., vai assumindo uma nova característica. Né? E a Corte de Contas da França, ela está situada naquela dualidade, né? O sistema contencioso administrativo, né? Que tem a cabeça o Conselho de Estado, do Poder Judiciário. Então, a Corte de Contas da França, ela tem uma função judiciária dentro dessa jurisdição administrativa. E hoje ela continua exercendo e é líder, né, é um dos países líderes em discussões de auditoria e de controle. Ela continua exercendo funções de auditoria. Esses países todos hoje fazem 4 funções fundamentais, né? Essa ideia de entidade fiscalizadora superior que tem esse poder, né? De responsabilização, fazem auditorias operacionais, governamentais, desempenho ou alguma forma de avaliação de bom funcionamento da administração, das políticas públicas, certificam as contas do Estado, basicamente essas 4 funções. O Brasil faz essas funções também, o GAO sem essa função de responsabilização, mas com a função forte de auditoria governamental. Né? Ok. Bem, ministro, a AGU, a Advocacia Geral da União, criada pelo Constituinte de 88, ela tem, talvez pelo tamanho, né, pelo número de membros, eu falei há pouco ao senhor, antes do início da entrevista, quase 8.000 advogados em 4 carreiras, seja pela criatividade de alguns ministros, especialmente o ministro Jorge Messias, que é um homem que tem uma visão do funcionamento do Estado, da máquina pública, como poucos no Brasil, como poucos eu vi na minha vida, ela tem servido de inspiração, de modelo. Inspiração, modelo para algumas advocacias públicas. Vou citar aqui, mas para algumas advocacias públicas. E eu noto também, e também até para organização de advocacia pública em outros países. Né? Por exemplo, a PTN, a Procuradoria del Tesouro de la Nación Argentina, nós já tivemos um seminário há bastante tempo, conjunto, ela funciona de forma um tanto quanto precária. Né? A Paris do Sul, né? A Buenos Aires anda perdendo um pouco, digamos assim, o protagonismo. Minha pergunta é a seguinte: o Tribunal de Contas brasileiro, o Tribunal de Contas da União, ele é um órgão procurado, estudado, tem servido de modelo, porque, sem querer aqui elogios gratuitos, mas eu e grande parte da sociedade brasileira olha para o Tribunal de Contas da União com reverência. Sim. E reconhecendo que ali se faz um trabalho técnico de altíssima qualidade. Sim. Eu pergunto, isso tem tido repercussão externa, ministro? Tem sim. Externa para fora das fronteiras do país? Sim, o TCU já há alguns anos começou primeiramente buscando conhecimento nas EFS Benchmark, né? Que foi o GAO, a Inglaterra, França, Noruega. Então, lá na década de 90, quando a Constituição brasileira incorporou a ideia de auditoria operacional, que, claro, como eu falei, né, já tinha experiência do GAO de outros países, e era um movimento que vinha também junto com a nova gestão pública, toda a teorização. O que isso era importante, né? O tribunal passava por uma nova fase em que ele poderia fazer, como hoje faz muito bem,
auditar e avaliar a gestão pública, né, para além de discutir se a aplicação foi regular ou não, né. Então nós começamos a ter um movimento de inserção internacional, primeiro como buscar conhecimento, treinamento. E depois nós fomos nos inserindo na INTOSAI, que é a Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores, uma organização que existe em 1953, e o Brasil foi um dos fundadores da INTOSAI em 1953. E a INTOSAI, ela tem diversos comitês de estudos técnicos, de estabelecimento de normas de auditoria e de discussões relevantes. O tribunal foi se inserindo na INTOSAI ao longo de mais de 20, 30 anos, e agora nós somos presidentes da INTOSAI, né? Exercemos a presidência aí. Quem é o presidente? O ministro Bruno Dantas, né? E agora o ministro Vital do Rego, né? Quer dizer, chegar a exercer a presidência da INTOSAI é um reconhecimento da importância e da participação da instituição. Parabéns para o Tribunal de Contas. Então, essa inserção na INTOSAI foi permitindo ao tribunal aprender e depois a ser ouvido as suas percepções, as suas ideias nessa comunidade internacional. Então, o TCU hoje ele é uma instituição reconhecida internacionalmente, muitos dos auditores participaram desses treinamentos no exterior, e ao longo do tempo o tribunal adotou uma política muito bem sucedida de atração de pessoas para ingressar no tribunal que já tivessem certas qualificações, por exemplo, na área primeiramente na área engenheiros que pudessem trabalhar na fiscalização de obras públicas, depois auditores que tivessem conhecimento de TI, formou muitos auditores em regulação, curso de especialização, então formou um quadro de profissionais de auditoria muito bem qualificados que ajudaram ao desenvolvimento da regulação no Brasil e vem ajudando ao aperfeiçoamento da administração. E quando esses auditores, juntamente com os ministros, participam dos eventos técnicos da INTOSAI, nós somos uma instituição ouvida e que vem ganhando projeção internacional. Agora mesmo, o tribunal também foi escolhido para fazer parte do board de auditores de diversos departamentos da ONU. Né? Muito bom, muito bom. Só lembrando que o GAO, quando o ministro se refere, já se referiu algumas vezes e já mencionou, dos Estados Unidos. Né? Ministro, nós estamos nos aproximando de 1 hora de programa. Passou rápido, quando a conversa é boa, passa rápida. Então, eu quero que o senhor... gostaria que o senhor fizesse considerações finais sobre o livro e tal. Mas o nome do programa, ministro, é Encontro com o Autor. Então não é, evidentemente, que o autor de alguma coisa, autor de um livro, e a gente se foca no livro. Mas eu gostaria, graças a Deus, Deus me deu a virtude da curiosidade, né? O senhor, engenheiro civil, vai para a Petrobras, formado pela Universidade Federal de Goiás, vai para a Petrobras e faz um curso em Salvador, na UFBA, de engenharia, que eu acho que deve ter sido no Vale do Canela, não sei. Eu vou te explicar. E fez esse curso. Já conhecia Salvador antes de ter ido para lá estudar, não? Não. Eu tenho 2 perguntas bem distintas. Uma, primeiro, qual foi o impacto que o senhor sentiu, né, morando num estado, de certo modo, diferente, né, do ponto de vista cultural, né? E outra coisa, o senhor trabalhou com a engenharia do petróleo? Trabalhou. Né? Eu gostaria que o senhor comentasse muito. Já se pensava em exploração em águas profundas naquele momento? Já, né? Já se fazia a exploração. Né? É finito ou infinito, ministro? Toda hora se pensa que vai acabar e encontram mais. Né? Tem alguma corrente aí? O senhor lembra? Não tem obrigação não de lembrar, faz tanto tempo. Alguma corrente que diz assim, olha, parece que é finito, parece que é infinito. Não, é finito, né? Mas
é finita em relação àquilo que se conhece. Se conhece. Mas o petróleo tem resistido aí a previsões de vai acabar em 40 anos, 50 anos. Eu lembro disso. E agora, por exemplo, nós estamos pesquisando na margem equatorial, que dizem que vai ser um outro mundo de petróleo, né? Que já há uma sinalização com relação à Guiana, né? Guiana, né? Quer dizer, naquela região ali. Sim, por favor. Então, veja, eu fui... a Petrobras, ela recrutava engenheiros de todas as especialidades por meio de um concurso público. Então, eu fiz... Concurso interno? Não, concurso externo. Tá. E formava esses engenheiros em engenharia de produção de petróleo ou engenharia de perfuração de petróleo. 80% engenharia de produção de petróleo. E ela tinha, na Bahia, ela desenvolveu um curso em parceria com a UFBA. Mas o curso era ministrado no centro da Petrobras, que você vai se lembrar, fica ali em frente o shopping Taigara, na Avenida Antônio... Ficava, né? Antônio Carlos Magalhães. E era um curso que era praticamente uma outra graduação, porque ele teve 1.024 horas, as aulas eram segunda a sexta de manhã e de tarde. É uma injustiça não ter esse nome, né? É verdade. Eu digo assim, uma outra graduação, uma outra graduação. Eram provas toda sexta-feira de manhã. Olha só. E uma tradição da Petrobras. A Petrobras era uma empresa extremamente rigorosa e eles gostavam de manter uma tradição de reprovação de 15% dos alunos. E conseguiam. Né? Davam provas dificílimas, então quem realmente não se adequasse, para alguns foi difícil viver em Salvador e conseguir manter uma disciplina de estudo, porque com tantas atrações. Praia e tal, né? E assim, para mim Salvador era um universo totalmente diferente. Né? Eu tinha vindo de Goiânia, que é uma realidade, Salvador é uma realidade única no Brasil, né? Assim, ela mistura modernidade com assim, situações de extrema pobreza. Né? Eu me lembro que daquele prédio ali perto do shopping Iguatemi, o Sesc, que era um prédio de estrutura metálica vermelha com arborizações. Sim. Quer dizer, uma coisa moderna e ao mesmo tempo do mesmo lado. Perto do Jornal à Tarde, né? Perto do Jornal à Tarde, né? Que era considerado uma arquitetura de referência. Então, o Salvador era um misto de modernidade e um pouco de, não vou dizer atraso, mas assim, de muita coisa socialmente... Eu comecei a escrever no Jornal à Tarde aos 19 anos, na opinião do leitor. E cada dia eu ganhava mais espaço lá na opinião do leitor, e depois comecei a escrever alguns artigos já na página principal. Lembro-me bem que o programa, nós estamos no programa 22, o programa 20 foi com Manuel Jorge Silva Neto, que é um professor da Universidade Federal da Bahia, da UNB também, diretor adjunto da Escola Superior do Ministério Público, meu colega de faculdade, e ele, à época, dizia: João, você está escrevendo na mesma página do cardeal Dom Avelar Brandão Vilela. Eu nunca esqueço disso. O senhor falou aí da avenida, eu me lembrei. Que ano o senhor esteve lá, Luiz? Eu fiquei lá em 1989, o curso terminou em 1990. Olha só. Eu passei uns 6 meses em Macaé, no Rio de Janeiro, em plataformas, né? E assim, era algo extraordinário, né? Você conhecer uma plataforma, ver exploração de petróleo. Você é de helicóptero, plataforma ou de navio? Vai de helicóptero. De helicóptero, sempre de helicóptero. Tem um ou outro, mas assim, essa viagem de barco não é assim, ela é bastante ruim também. Então, se ia de helicóptero. Eu fiquei 6 meses em Macaé e depois eu fui trabalhar em Aracaju. Né, muita história, menino. Fui trabalhar em Aracaju, porque já namorava minha mulher, que era de Salvador, fui para Aracaju. Trabalhava com engenharia de reservatórios, que é estudar como a produção se processa ali dentro do campo de petróleo e fazer prospecções de qual vai ser a produção, né? Era um trabalho, assim, eu gostava muito do trabalho, né? Eu fui a um debate, um bate-papo
com o ministro Alexandre Silveira, o ministro das Minas e Energias, muito talentoso, muito competente, no IEJA, que é um instituto fundado e cuja presidente é a professora Fabiane Oliveira, que foi secretária-geral do Supremo na administração do ministro Ricardo Lewandowski. E ela, volta e meia, ela faz esses saraus literários lá. É o IEJA, Instituto de Ensino Jurídico Aplicado, no Lago Sul. E eu formulei, fiz uma pergunta até um pouco longa, fiz 3 perguntas, na verdade, uma intervenção com 3 perguntas. E uma coisa que me chamou a atenção, que até talvez eu já soubesse, mas já havia esquecido, o que a gente retém, o ministro Silveira falando sobre a exploração de petróleo na Arábia Saudita e naquela região, ele dizendo, olha, o petróleo lá dá no joelho. Se para explorar petróleo, você é a coisa mais fácil do mundo, é só, né? Isso facilita por demais, né? Facilita, né? Por exemplo, no Brasil, a produção em maior escala começou em Sergipe, né? O campo de Carmópolis, que era um grande campo. Depois na Bahia, que já está em declínio, né? A produção pequena. A grande produção vem do mar. Aí começa o Brasil vem do mar, com ali na região de Santos, Rio de Janeiro, um pouquinho Aracaju. E essa exploração no mar é extremamente complexa, né? Extremamente complexa. E aqui um parêntese importante, né? A Petrobras é um portento, né? Assim, o PIB que gira em torno da Petrobras é enorme. Mas a Petrobras já há décadas começou um processo, e acho que isso é um exemplo para o Estado brasileiro como um todo, da importância de haver um processo institucionalizado de qualificação, capacitação para desenvolver os quadros. Muito bom. Muito bem lembrado, viu? Ela criou o CENPES, o Centro de Pesquisa, que começou a desenvolver os equipamentos, os processos de produção em alto mar. E já naquela época, a Petrobras ganhou, na década de 90, o prêmio da empresa de petróleo mais importante, com melhor qualificação de produção de petróleo em alto mar. Então, quando eu estava ainda na Petrobras, ela desenvolveu um programa de encaminhamento de engenheiros e geólogos para mestrado, e depois engenheiros e geólogos para doutorado. Começou a desenvolver isso com a Universidade de Campinas, a Unicamp, né? Então, um pouco antes de sair, eu já estava inscrito nesse mestrado na Unicamp e olhando para o doutorado que era em Stanford, né? Nos Estados Unidos. Então, ela começou esse processo de formar engenheiros e geólogos. Nessa área de alta tecnologia, é preciso ter pessoas estudando, debatendo, né? E o crescimento da empresa nisso aí não vem do nada. Sim, né? Claro. Ela vem de um processo, né? de formação. Então, essa é uma coisa muito importante, né? Eu também percebo que isso aconteceu no tribunal e não pode se perder. Né? Você precisa ter as pessoas trabalhando no dia a dia da instituição, mas precisa ter uma institucionalização de quem pensa, analisa, se qualifique para desenvolver novas atividades. E ao olhar assim, se um brasileiro pudesse visitar uma plataforma de petróleo e conhecer a complexidade daquilo, ficaria orgulhoso. Sim, com certeza. Do país, né? Assim, o país, quando se prepara, é capaz de competir com grandes petroleiras no mundo, né? E a Petrobras faz isso, né? Genuinamente brasileiro, né? Muito bem, ministro, muito bem, muito obrigado. Ministro, suas considerações finais sobre o livro Julgamento e Juízo de Contas no Brasil, por favor. Bom, ter tido a oportunidade de fazer essa pesquisa e depois produzir, defender a tese de doutorado na USP, que recebeu a avaliação summa cum laude, né? Muito bom, parabéns. Foi uma grande distinção que eu recebi. E esse livro, eu considero que ele é um livro assim, para a história, porque ele
procura entender profundamente essa ideia de julgamento de contas, que está na essência de ser dos tribunais e que, ao longo da história, foi ficando um tanto confusa, né? Quando se para fazer perguntas fundamentais, né? O que são contas? O que é um julgamento de contas? Qual é o processo, né? Por que o tribunal emite juízo de aprovação, reprovação em contas de administradores, em tomada de contas especial e emite um parecer por aprovação ou reprovação nas contas do governador, especialmente do governador, do presidente. Qual a razão de ser disso? Isso tem problemas? Sim, tem muitos problemas, né? O que nós podemos fazer? Nós podemos abandonar esses juízos que vão clarificar melhor essas funções e poder colocar em outro patamar a discussão da função judiciária de um tribunal de contas, né? Que é uma função histórica, né? O tribunal exerceu essa função de julgamento como uma função judiciária e aqui ela foi se transformando numa espécie de juízo sobre a gestão dos administradores com repercussões na inelegibilidade, o que transformou o tribunal em grande influência política. Teve um determinado momento que eu ia perguntar sobre inelegibilidade, até numa perspectiva, do ponto de vista do direito comparado, que eu imagino que o senhor não tenha pesquisado isso. Eu pesquisei. Pesquisou, olha só, que bacana. Posso falar rapidamente também. Primeiramente, eu pesquisei. Parece coisa bem brasileira, sabe? Já fica assim, mas... E é bem brasileira. bem brasileira, né? Essa é bem brasileira. Eu pesquisei os anais do Congresso Nacional, buscando por que razão a inelegibilidade por rejeição de contas foi para a lei de improbidade, lei de inelegibilidades, né? E rapidamente assim, a conclusão é que isso entrou na lei de uma forma muito apressada, sem muita discussão, mas já com alguns alertas, inclusive do senador Fernando Henrique Cardoso e de outros, de que isso poderia gerar decisões políticas, né? E era preciso, então, criar um certo antídoto que foi um pedaço final do inciso G do artigo 1º lá da Lei de Inelegibilidades, que é salvo se tivesse sido questionada no Poder Judiciário. Né? Mas se imaginava que a ideia de rejeição de contas seria algo atribuível a, assim, corrupção, graves desvios, que na verdade não é necessariamente a maior parte das razões de rejeição de contas de prefeitos no país. Né? Então, a inelegibilidade pensou sobre situações que talvez não sejam exatamente aquilo que os tribunais de contas apuram em conta. Então, essa ideia da rejeição, aprovação, ela passa a ser particularmente importante de ser discutida nesse aspecto político e no aspecto também de qual é a função do tribunal nesses três processos: exame das contas dos administradores, tomada de conta especial, contas de governo, né? O que é contas, o que é um julgamento de contas, o que é um juízo de contas, quem define o que é contas, quem define o que se faz nas contas de governo. Então, são perguntas que são trabalhadas aí. E no direito comparado, as cortes de contas não têm essa atuação de emitir um juízo de aprovação ou reprovação de contas. Lá elas condenam ou não condenam aqueles que eventualmente estejam sob a sua jurisdição nesse aspecto, né? Nas contas do governo, como digamos assim, elas exercem um papel de certificação de contas, que é algo que o Tribunal de Contas começou a fazer de forma mais intensa nos últimos 10 anos. Essa repercussão política da atuação da Corte de Contas não existe nesses países, né? Ok, maravilha. Muito obrigado. Ministro, muito obrigado, viu, pela sua presença. Nós estamos com mais de 1 hora de programa. Nós conversamos hoje com o ministro Éder de Oliveira, Julgamento e Juízo de Contas no Brasil, um livro excepcional, fruto da tese de conclusão de doutorado na USP, summa cum laude, recomendo a todos que leiam, também no Kindle, vocês vão encontrar. E até uma próxima, ministro. Até uma próxima. Muito obrigado, viu, por sua presença aqui. Muito obrigado. Que agradeço. Obrigado, senhor.